Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, Mayra, Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Dia Mundial do Escoteiro. Dia Nacional do Choro. Dia do Serralheiro. Dia Nacional da Educação de Surdos. Dia da Língua Inglesa. Dia da Língua Espanhola. E Dia Internacional de Cutucar o Nariz. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. E a gente começa sempre aqui com o Imparcial. 7h17. Agora você confere com a gente aqui em YouTube, Universidade FM 106, e no site www.universidadefm.ufma.br. Você confere, portanto, a manchete hoje em O Imparcial é: Deputados aprovam projeto de incentivo fiscal para quem financiar projetos culturais. A Assembleia Legislativa aprovou na sessão plenária desta terça-feira, dia 22, a medida provisória número 477 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para contribuinte de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação para, que financiar projeto cultural. A matéria foi encaminhada à promulgação pela presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, do PSB. E segundo norma aprovada, o Poder Executivo vai fixar o limite anual para o montante a ser financiado por meio de incentivo fiscal, não podendo ultrapassar 0,75% do total de arrecadação do ICMS realizado no exercício imediatamente anterior ao da concessão. Maravilha. Projetos culturais aí com a lei de incentivo, né? Projeto de incentivo fiscal. Caso ovo envenenado, adolescente não resiste e morre em Imperatriz. Olha, daqui a pouquinho mais informações com Borges ao vivo, tá? Análise: a ilógica da política leva Pedro Lucas a desistir do governo Lula. Daqui a pouquinho também essas informações, tá? A Assembleia aprova a MP que cria o programa Mãos à Obra, com leque de garantias e a segmentos diversos. Policial militar preso, suspeito de envolvimento em morte de casal. A Polícia Civil do Maranhão prendeu ontem, terça-feira, dia 22, o policial militar Robson Regis Ferreira Lopes. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um casal, executado a tiros na Ponta Verde, em Passo do Lumiar. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira, dia 18. Além do policial, a investigação também identificou George Washington Torquato da Silva como um dos comparsas. Ele permanece foragido. Até o fechamento dessa matéria aqui de O Imparcial, estava foragido, tá? Crime, né? Cometido por policial. É isso. Betânia estreia amanhã nos cinemas do Maranhão. Rodado nos Lençóis Maranhenses e aplaudido no exterior, Betânia estreia, o filme Betânia, né? Estreia nas cidades de Balsas, Caxias, Imperatriz, São José de Ribamar, Timon e também aqui na capital, São Luís. São Jorge Guerreiro da Esperança é o tema do festejo de hoje. Festejo hoje em São Luís, né? A comunidade do bairro Altos do Turu, aqui em São Luís, se prepara para celebrar a 5ª edição do Festejo de São Jorge, única igreja dedicada ao santo aqui no Maranhão.
com o tema São Jorge, Guerreiro da Esperança, o lema: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Isso é um salmo, né? O festejo começou no último dia 21 e vai acontecer nos dias 23 e 26 de abril, aqui em São Luís, né? Sendo o dia 23, portanto, hoje, a data litúrgica de São Jorge, o ponto alto da programação. Feriadão, mais de 1.300 motoristas multados por alta velocidade no estado. Acidentes deixaram 3 mortos, né? Infelizmente. E semifinalistas do Campeonato Maranhense serão definidos. Daqui a pouquinho essa informação também na parte de esporte. Esses são os destaques de um imparcial. O que tem em Jornal Pequeno, Mayra? Jornal Pequeno, Adalberto Júnior traz aqui como manchete principal: Itaqui ganha destaque como um dos portos mais modernos durante evento internacional. A transformação digital trouxe mais agilidade operacional ao Porto do Itaqui, sendo fundamental para o crescimento do lucro líquido nos últimos 5 anos. A nova diretoria estadual do Simproecema toma posse para o quadriênio 2025-2029. Compra de iPhones pelo TJ Maranhão é suspensa antes de análise do CNJ. Desembargador mantém suspensão dos direitos políticos de Emetério Eba por 3 anos. O deputado estadual Emetério Eba enfrenta novo revés em disputa na Justiça. E Alckmin defende multilateralismo e ampliação do comércio internacional. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, defendeu o multilateralismo e ampliação do comércio internacional durante a abertura da 16ª Automec em São Paulo. Em meio ao novo cenário tarifário dos Estados Unidos, Alckmin destacou que o Brasil apoia o livre mercado e relações comerciais baseadas no princípio de ganhos mútuos entre os países. E esses foram os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira, dia 23. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h23 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Mandando abraço aqui para Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Bom dia, Mari. Bom dia, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e também Adriana. Todos lá no Turu, né? Muito obrigado pela companhia sempre aqui no Jornal Rádio Universidade, aqui pelo YouTube, tá? Quem tá por aí, Mara Nogueira, no WhatsApp. Acompanhando a nossa programação está aqui o professor Euclides Moreira Neto, nosso ex-diretor. Grande professor. Sempre na sintonia. Também nos acompanhando está aí o José Costa, ainda a Hilda no bairro de Fátima, Rosângela Moreira na Coab, Elisete Moraes também na Coab. É isso aí. Vamos agora para o trânsito, não é isso, Mayra? Trazendo informações já com o Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente nesta quarta-feira. Informações do trânsito, nesse dia em que São Luís amanheceu sob chuvas, repetindo o que aconteceu durante toda a madrugada. Temos registros de 2 acidentes, um na Estrada da Vitória, em frente à igreja, sentido saída do Parque Vitória. Registro envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, apenas danos materiais. A SMTT já acionada para essa situação. Registro que, por enquanto, não compromete a fluidez nessa via. A outra situação de acidente foi na Avenida dos Holandeses, altura do Number One, na Ponta da Areia, sentido São Francisco. Registro envolvendo 2 carros de passeio, também apenas danos materiais. Neste caso, a SMTT já está atuando no acontecido, mas os veículos até ainda há pouco seguiam no local do acidente, porque ainda não havia condições de serem feitas demarcações, isso em função das chuvas. Por hora, então, Mayra, Adalberto, são essas as informações, mas lembrando aqui aos condutores sobre as chuvas, atenção e prudência para que se evite aí mais acidentes. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações aqui pelo Waze, né? A gente acompanha e dá para ver bastante aqui o trânsito complicado já, né, nas primeiras horas da manhã aqui na MA 205, né, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, é uma MA também, né.
sobretudo na MA, na Jerônimo de Albuquerque. Aqui pelo Bacanga o trânsito vai fluindo, tá? Está bastante demandado, mas está fluindo. 7 horas, 26 minutos agora. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, começando aqui pelo assunto do momento, né? A desistência de Pedro Lucas, o deputado Pedro Lucas, para o Ministério das Comunicações. Relaxou o Ministério, não é isso, Borges? Adalberto, desistência que veio aí após 12 dias de um líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o Pedro Lucas, deputado federal maranhense, ser anunciado que seria o novo ministro das Comunicações, anúncio feito por meio do Palácio do Planalto, por meio da ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, a Gleice Hoffmann. No dia de ontem, nessa terça-feira, então, ele informou que desistiu, que estava desistindo do cargo, e diante da negativa, ele chegou a pedir desculpas ao presidente Lula. O deputado Pedro Lucas, ele disse ainda que poderia contribuir mais com o país como líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados, colocação divulgada por meio de nota publicada nas redes sociais. Essa recusa, ela foi anunciada após a reunião com o presidente do partido, o Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Pedro Lucas, o deputado federal maranhense, ele assumiria a pasta no lugar do ex-ministro Juscelino Filho, também maranhense, o deputado que entregou o cargo depois de ser denunciado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, denúncia relacionada a desvios de emendas parlamentares. Ainda assim, o presidente Lula disse que a vaga continuaria com o partido União Brasil, partido do Juscelino Filho. A recusa de Pedro Lucas, ela está ligada à divisão no União Brasil, divisão entre os apoiadores e opositores do governo Lula, há um temor de que a liderança ficasse com a ala oposicionista. Agora, então, União Brasil estuda outro nome para que seja submetido à avaliação do presidente Lula, mas lembrando também que já existem outras legendas aliadas que demonstram interesse na vaga ministerial. Adalberto, Mayra. É isso aí. Não dá nem para comentar, mais né? confiar, né? Confiar nas coisas, né? Que é uma coisa totalmente não absurda, né? Mas é uma coisa meio complicada, né? Enfim. Não quis e, claro, tem as motivações totalmente políticas, né? Tem coisa aí por trás. Claro que o que é de se observar, né, que essa preponderância, né, do legislativo federal é uma coisa terrível, né? Hoje a decisão está mais com os deputados, né, do que com o próprio presidente da República. E de acordo com o modus operandi, né, como se diz hoje, da política, quanto mais o executivo ficar na mão, o executivo ficar na mão do legislativo, melhor, né? Para as chantagens, né? Não basta hoje um ministério, né? É bom lembrar também, né? É bom trazer a informação e, claro, a análise, né? Que hoje um cargo de ministro ele já não tem o mesmo brilho, né? De antes, né? Até o governo Lula II, né? Ainda tinha aquilo como atrativo, né? Para se dividir ali o poder, né? Enfim, ninguém governa sozinho, é preciso ali uma certa composição, né? Hoje em dia já não é esse o atrativo. O atrativo são as emendas, né? E o que a gente está observando o tempo todo no noticiário, né? Emendas e o que diz respeito aí ao chamado orçamento secreto, né? É muito dinheiro, minha gente. Hoje um ministério ele não representa mais quase nada, né? Em termos de movimentação, que o que interessa para esses deputados eles movimentarem esse montante, né? Que é gigantesco nas suas bases, né? E isso vai acontecer também, né, sobretudo através do orçamento secreto, porque até onde se vai, né, ele é livre, né, para a transparência. Ele não tem quase transparência, né, o que facilita uma série de barbaridades com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, enfim. Isso nada mais é do que a expressão
de que hoje os deputados, há uma preponderância, né, dos deputados em relação a um sequestro, né, na verdade, do executivo por parte do legislativo. E é bom lembrar também, né, essa ditadura do legislativo quase ninguém comenta, né? É isso aí. Só se fala da ditadura, entre aspas, né? Ditadura do judiciário, né? Para certas coisas, para outras coisas, não. Enfim, 7h31. Já passamos aqui do nosso limite. Borges, fique na linha, por favor, tá? Você volta no segundo bloco para falar sobre ovo de Páscoa envenenado, tá? Morreu a segunda vítima, né? Criança. Mais uma criança, né? No atentado que aconteceu lá em Imperatriz. Lamentável, Mayra. FIES disponibiliza vagas remanescentes. Sustentabilidade, UFMA oferece mestrado para servidores do Judiciário. No esporte, rodada cheia define hoje os semifinalistas do Maranhense. Projeto Sesc Esportes realizará campeonato de vôlei Master 40+ em maio. E ainda comentário musical com Gilberto Mineiro, que fala do experimentalismo e New Age do tecladista grego Iani. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o lançamento da revista Orla, do Centro Psicanalítico do Maranhão. A gente vai conversar com a psicóloga, psicanalista e escritora Ana Carolina Silva. Não sai daí, a gente volta com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. Você sabe o que é a febre oropoche? É uma doença transmitida por um mosquito, também conhecido como maruim. Tem apresentação clínica similar à da chikungunya, ou seja, febre de início súbito, cefaleia, mialgia, que são dores e desconforto nos músculos e tecidos moles do corpo, e ainda artralgia, que é dor em uma ou mais articulações, além de outros sintomas, como tontura, dor retroorbitária atrás dos olhos, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com KINES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Vale Mais Comunidade em sintonia com as transformações. Há 40 anos, a Vale está junto com as comunidades, com diálogo, desenvolvimento e valorização da cultura do Maranhão. E no Anjo da Guarda é um dos lugares onde a emoção toma conta. Mais de 2.000 pessoas se reúnem todos os anos para manter viva a tradição da Via Sacra, uma das mais importantes manifestações culturais do estado. E este encontro ganha um novo espaço. A Vale entregará na última semana de abril a primeira fase da construção do Centro Cultural Recanto das Artes ao Grupo Grita, responsável por esse grande espetáculo. Esse galpão, em breve, terá ao lado 2 novos prédios com áreas de convivência, oficinas de capacitação e espaços de formação. Ouça o que disse o presidente do Grupo Grita, Simonei. Esse espaço é um sonho antigo. A Via Sacra é mais do que um espetáculo. É transformação, é arte e movimenta a nossa comunidade. E saber que vamos poder formar novas gerações é emocionante. Uma parceria que segue fortalecendo tradições e construindo futuros. Vale, há 40 anos estamos aqui, valorizando a cultura do Maranhão juntos. Até a próxima! Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem.
em direito, estética, psicologia, enfermagem, pedagogia, administração, recursos humanos, análise de sistemas, redes de computadores, gestão hospitalar, serviço social e gestão pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Sintonizou? É do Brasil. É do Brasil dos brasileiros, que seguem em frente na sala de aula, como 1 milhão de novos estudantes no ensino integral e 4 milhões de jovens que estão recebendo pé de meia para não deixar de estudar. Ou como mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Bolsa Família só no ano passado, que seguem num Brasil que, com muito esforço, alcançou a menor taxa de desemprego da história. Parabéns, o emprego é seu. E que voltou ao top 10 das economias do mundo. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 38 minutos, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, acionando novamente Borges para continuar com o noticiário aqui, né? Isso, Mayra, falando agora sobre esse atentado, né, que aconteceu lá em Imperatriz, ovo de Páscoa envenenado, morre segunda vítima, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, caso acontecido no município de Imperatriz, a segunda vítima foi a adolescente Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos. Ela morreu no dia de ontem, nessa terça-feira, causa da morte associada ao consumo do ovo de Páscoa, o ovo que estava envenenado. Antes, já havia morrido o irmão dela, o Luiz Fernando Rocha Silva, de 7 anos, morte acontecida na madrugada da última quinta-feira, dia 17. Ambos ingeriram o ovo chocolate que estava envenenado. A terceira vítima, a mãe das crianças, a Miriam Lira, ela segue internada. O último boletim médico indicava que o estado de saúde dela é considerado estável. A Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, é suspeita de ter envenenado o ovo de Páscoa consumido pelas vítimas. Ela deve responder por duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio e falsidade ideológica. Ela que está presa aqui em São Luís, na unidade prisional de ressocialização feminina. Informações da Secretaria de Administração Penitenciária. Adalberto, Mayra. Que coisa triste, né? Adolescente, uma criança menor morreu já, e agora a adolescente, né? Que coisa lamentável. 7 horas e 39 minutos, Mayra. Falando agora do FIES, que disponibiliza vagas remanescentes. Borges, mais detalhes sobre esse assunto. Mayra, os alunos que possuem o interesse em concorrer às vagas remanescentes do processo seletivo do FIES, o FIES que é o Fundo de Financiamento Estudantil, eles podem realizar as inscrições, estão abertas, essas inscrições vão seguir abertas até o dia 29 de abril, inscrição referente ao primeiro semestre deste ano de 2025, ela é feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e, segundo o edital, o resultado da ordem de classificação e também da pré-seleção, ele vai ser publicado no dia 6 de maio, formulado aí por chamada única e também lista de espera. Portanto, então, aos interessados na inscrição, as vagas remanescentes disponibilizadas pelo FIES, elas podem ser, então, feitas, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de abril.
Mayra, Adalberto. Isso aí, Borges, 7h41, mudando de assunto aqui, falar sobre sustentabilidade. O UFMA oferece mestrado para servidores do Judiciário, né? Parceria da UFMA com o Tribunal de Justiça do Maranhão, Adalberto, que resultou no lançamento de uma turma especial do mestrado acadêmico em desenvolvimento e meio ambiente. O foco é na capacitação de magistrados e servidores efetivos do Judiciário Estadual. As inscrições elas vão até o dia 18 de maio, devem ser realizadas por meio do SIGA. Essa iniciativa ela é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre as instituições e conta com o apoio da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão. Vai ser aí executado por meio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o mestrado que vai ser ofertado gratuitamente a 15 servidores efetivos, mas vai haver um processo seletivo, processo que inclui a avaliação de projetos de pesquisa e também entrevistas presenciais, iniciativa que vai priorizar as propostas alinhadas à agenda verde do Judiciário Maranhense. Esse mestrado, em relação à duração, ele tem duração de 24 meses, vai ser ministrado no Departamento de Oceanografia e Limnologia, aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacanga, e podendo ser nos turnos tanto matutino quanto vespertino. Em relação às linhas de pesquisa, são duas linhas principais: planejamento, gestão e desenvolvimento em sistemas costeiros e recursos naturais e humanos em sistemas costeiros. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h42, trazendo rapidinho aqui os destaques dos principais portais, começando com o Imparcial. Oportunidade: VLI abre mais de 100 vagas de estágio para estudantes de todos os cursos superiores e de ensino técnico. Os interessados devem se inscrever no site vli-logistica.com.br. E agora, G1 Maranhão: mulher internada após comer ovo de Páscoa namorava há 3 meses à distância com ex de suspeita de envenenar o chocolate. As investigações apontam que o relacionamento entre Miriam e o ex-marido de Jordélia teria sido a motivação para o crime. Segundo a polícia, a suspeita queria se vingar do ex-companheiro. Os 2 filhos de Miriam morreram após comerem o chocolate. Pelo amor de Deus. Tem que ir para a cadeia, né? 7h43, no Jornal Pequeno. Tribunal de Justiça do Maranhão mantém suspensão dos direitos políticos de Emetério Eba. O parlamentar alegava que a sentença já teria sido executada anteriormente, portanto, não poderia ser aplicada novamente. 7h44. Mayra. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 16 minutos para as 8, São Luís amanheceu com chuva. Pode continuar chovendo pela manhã, tarde e noite. Umidade a 94%. A temperatura 24 graus. A média, a mínima 24 e a máxima 27 graus. Informações do Clima-Tempo. E vamos agora à previsão aqui de tábua de maré, né? Neste dia 23, a primeira pré-mar aconteceu, na verdade, às 2h55 da madrugada, com 4,9 metros. A segunda, sim, será às 3h27 da tarde, com 5,2 metros. A baixa-mar, a primeira baixa-mar, acontece logo mais às 9h08 da manhã, com 1,4 metro. A segunda será às 9h49 da noite, com 1,1 metro. Notícias do Brasil. A gente vem agora, Mayra Nogueira, com as manchetes nacionais. Você confere com a gente, tá? No YouTube da 106, também no site www.universidadefm.ufma.br. A gente começa hoje com o Globo e, claro, dando destaque ao velório do Papa, né? Mutirão para o rito de adeus. Velório do Papa. Velório do Pontífice, que começa hoje na Basílica de São Pedro, aberto ao público e com duração de 3 dias. Esse funeral vai acontecer, né, até amanhã de sábado,
Aliás, o funeral vai acontecer na manhã de sábado, com a presença de chefes de Estado e também expectativa de atrair 500 mil fiéis. Ontem, o corpo do Papa, com mitra branca e rosada nas mãos, foi levado para a capela da Casa Santa Marta, onde ele residia. Mas a manchete aqui em Globo é: rejeição explícita, convidado por Lula, deputado recusa ministério após 12 dias e expõe governo frágil. Pedro Fernandes prefere seguir líder do União Brasil e a virar ministro, né? Evidenciando falta de atratividade do Planalto e infidelidade da base, né? Já que o partido faz parte da base, né? Tanto que já tinha o ministério, tá? O outro maranhense. Só iria substituir. Enfim. Aqui em o estado de São Paulo, Mara Nogueira, pode trazer? Ou eu sigo por aqui? Eu sigo por aqui. Estado de São Paulo. Também com foto do velório do Papa Francisco, né? Mas a manchete é: arranjos heterodoxos. Arranjos heterodoxos. A auditoria aponta gastos fora do orçamento e risco à economia. Manobras são ameaça ao regime fiscal, dizem técnicos do TCU. O documento preliminar de fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União, TCU, identificou risco de prática de arranjos heterodoxos na gestão das contas públicas pelo governo. 4 achados, entre aspas, né, chamaram a atenção dos técnicos: o não recolhimento de receitas à conta única da União, o uso de fundos privados ou entidades para a execução de políticas públicas e o uso de fundos públicos para concessão de crédito e também a falta de transparência na gestão de fundos públicos e privados. É isso aí, o governo federal, né? Complicado, né? Agora, a manchete, para finalizar, a manchete de Folha de São Paulo. O Globo. É Folha de São Paulo. Folha de São Globo Paulo. já foi. Então vai lá, Adalberto. Vamos lá, Folha de São Paulo. Abrir aqui. Vaticano inicia adeus a Francisco e a igreja se prepara para o conclave. Despedida, né? Deve reunir 1.300.000 pessoas, né? Fiéis, 300 mil fiéis. Até sábado, os cardeais começam a chegar a Roma. 7h48 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h48, Mara Nogueira começando o esporte, falando da rodada cheia, que define hoje os semifinalistas do Campeonato Maranhense, Campeonato Estadual. 4 jogos acontecem simultaneamente hoje, às 7h, 2 na capital e 2 no interior, pela 14ª e última rodada do Campeonato Maranhense. Dos participantes, apenas o Viana não tem chances de classificação, porque já entrou, foi na degola. Na ilha tem clássico Samará, confronto entre o líder Tubarão e o Bode Gregório, 5º colocado na tabela no gigante da Vila Palmeira. O Sampaio precisa vencer para segurar a liderança e o MAC precisa golear o tricolor com no mínimo 4 gols de diferença para ficar no G4. É isso aí, o IAP, no 3º lugar, recebe o Pinheiro. 6º colocado, o Nhozinho Santos, tá? O Canário se mantém no torneio com uma vitória simples, mas o Búfalo corre o risco até de ser rebaixado caso perca a partida. Fora de casa, o Motoclube 4º colocado visita o vice-líder Imperatriz em duelo no Frei Epifânio. O Papão precisa vencer e depende do resultado do clássico Samará com vitória tricolor. Já o Imperatriz depende apenas de uma vitória simples e ainda vai brigar pela liderança com o Sampaio. O Tuntum, em 7º lugar, recebe o Lanterna e já rebaixado Viana, lá no Rafael Seabra. O Leão dos Cocais é o único que não depende apenas do esforço próprio para seguir na competição. Além de vencer, deve torcer para que o Pinheiro perca para o IAP. Falando agora, Mara Nogueira, sobre o projeto Sesc Esportes, realizando aí em maio o Campeonato de Vôlei Master Feminino. Essa iniciativa do setor de esportes do SESC, o Serviço Social do Comércio, tem como objetivo incentivar e apoiar equipes de mulheres com
com mais de 40 anos, né, que amam o vôlei e também praticam a modalidade. O vôlei Master Feminino 40+, vai contemplar 12 equipes em vôlei de quadra e permite a inscrição de até 15 participantes por equipe. O evento vai acontecer de 1 a 4 de maio no Sesc Turismo, no Olho d'Água. As inscrições das equipes começam hoje, dia 23, seguem até o dia 30. As interessadas devem acessar o link na bio do Instagram, @sesc_MA, e seguir as orientações. Cada participante deve doar 2 quilos de alimento não perecível. Mais informações pelo telefone do setor esportivo, 3248-8314. DDD 98. Repetindo, 3248-8314, DDD 98, com redação aqui de Joelma Valdez. E sempre lembrando você, de segunda a sexta, ao meio-dia, tem esporte aqui no apito inicial. No sábado, é 11 da manhã, tá? Com grande equipe. 7h51 agora. Faltando 8 minutos para as 8, o comentário musical de Gilberto Mineiro traz aí para você, ele fala do experimentalismo e New Age do tecladista grego Yannis. Nascido Yannis Chrysomalis, o grego Yannis, como é conhecido musicalmente, é considerado um virtuoso da chamada New Age Music. Mas nem sempre foi assim. Fera na natação, depois de muitos anos fazendo faculdade de psicologia nos Estados Unidos, quando se mudou para Los Angeles, resolveu montar uma banda de rock, autodidata em teclado, resolveu experimentar nas chamadas viagens, que foram as influências do rock licérgico, o rock progressivo dos anos 70. Hoje, Yannis é considerado um dos maiores soundtrackers, ou fazedor de trilhas sonoras e espetáculos grandiloquentes no mundo inteiro. Ouvimos agora um dos muitos temas do Yannis, chamado Within Attraction. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No dia 8 de maio, acontece o lançamento da revista Orla, do Centro Psicanalítico do Maranhão. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga, psicanalista e também escritora Ana Carolina Silva. Ana Carolina, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Olá, bom dia, Adalberto. Eu sou Ana Carolina, tudo bem? Maravilha. Então, falar sobre a psicanálise gente... e essa publicação, né? Mas antes, eu queria que você falasse do Orla, né? O Orla, que é essa instituição, né? Há quanto tempo existe? Enfim, como é que ela funciona aqui em São Luís? Bem, a Orla existe desde 2019. Nós somos atualmente 15 membros, né? E aí você me pergunta, Carol, esses membros são todos psicanalistas? Não. A Orla, ela prima por pessoas que se interessam pelo tema, pela psicanálise, que têm afinidade, pessoas que queiram saber um pouco mais o que seja a psicanálise, né? Que é uma prática, né? Que é uma prática da qual o Freud se dedicou muitos anos para que hoje a gente entenda o que seja essa teoria, né? E aí a Orla, ela vem com
alguns grupos de estudos, alguns cartéis que a gente desenvolve temas com relação à política e psicanálise, a feminicídio e psicanálise, ao mal-estar na civilização. Atualmente, um grupo criado que fala sobre o seminário 20 de Lacan, né? E por que Lacan? Porque a Orla, ela é o Centro Psicanalítico do Maranhão, de orientação lacaniana. Então, a gente revisita Freud constantemente, tá? E nossa base é de cunho lacaniano. Né? Eu queria que você explicasse justamente sobre essa influência lacaniana, né, do Freud. Enfim, são, digamos aí, as bases, né, da psicanálise, e ainda muito influente, né? Como isso se desenvolveu, enfim, ainda mantém de maneira muito forte essa influência, né? São vários grupos, né, de estudo, inclusive aqui na universidade também tem, é claro, né, expressões dessa linha, e como ela vem se mantendo, né? Por que ela se mantém? Então, a psicanálise se mantém aos trancos e barrancos, né? Porque se existe algo que cutuca o narcisismo da sociedade, o narcisismo do outro e o nosso próprio narcisismo, é a psicanálise. Ela vem, e nesse cutucar, ela vem questionar, né? Ela nos torna questionadores, ela nos torna pessoas subversivas, essa é a palavra correta. Quando a gente questiona o nosso lugar no mundo, essa sociedade neoliberal que o tempo todo está sendo imediatista, e nesse sentido, a psicanálise ela vem questionar esse lugar, né? O porquê disso? Por que atualmente nós estamos adoecendo com tanto descaso, com tanto não pensar da nossa condição de sermos sujeitos, de sermos seres humanos, e de não aceitar que também somos parte dessa natureza, né, que não está sendo respeitada. Então, hoje ela perdura, ao mesmo tempo que ela perdura, ela perdura no próprio fracasso, né, porque a gente constantemente se reinventa, porque nós temos uma cultura que ao tempo todo está se reinventando. Né? Nós somos seres culturais, nós somos pessoas de linguagem, então, enquanto linguagem, a linguagem se reinventa. A cultura está aí para mostrar que a cada dia a gente tem novas linguagens, né? E é isso. Pois é, a gente observa, como você bem mencionou, que essa subversão ela é muito positiva, né? Esse reconhecimento e também a saída, né, de uma certa conformidade, né? Se conformar. Só que o que a gente vê, o que a gente observa, como você também bem disse, que esse cansaço, né, que a gente tem observado, e todas essas crises, elas estão passando batida, né? Estão sendo aceitas com muita, pelo menos por uma parte, né, da nossa sociedade, encarando isso como uma coisa muito normal, quando na verdade não é, né? Sobretudo aí o raio de ação, digamos assim, das redes sociais, né, que vem trazendo aí uma série de transtornos, inclusive, né, para muita gente. Enfim, como isso, você disse aos trancos e barrancos, mas será que é realmente aos trancos e barrancos? Será que isso não está cada vez mais nítido em nossa sociedade, embora em grande parte se negue, né? Sim. Aos trancos e barrancos, porque nem todos têm essa leitura, né? E se a gente pegar uma sociedade em que a educação ela não é valorizada, e eu estou falando de educação, uma educação que nos forme enquanto sujeitos, uma educação também formal, daquela cuja informação ela não é valorizada para que você
compreenda, e eu digo isso porque a gente tem um grande índice de analfabetos funcionais em que leem e não sabem o que estão lendo, não sabem o que estão interpretando, e nesse sentido as pessoas interpretam diante da própria história de vida, né, e de muitas vezes de uma forma equivocada, e é aí que a psicanálise entra, né, ela entra nesse momento em que trabalha com esse inconsciente, né, trabalha com esse discurso do que está para além daquilo que a pessoa fala, e aquilo que a pessoa não fala, né, e é nesse sentido que muitas das vezes a pessoa não tem essa leitura, não consegue compreender o que está por o real valor, né, que a psicanálise pode contribuir e contribui. E aí, por isso, ela ainda se mantém, porque os médicos hoje estão aceitando, os psiquiatras hoje estão aceitando, que sim, ela contribui de uma forma genuína, de uma forma real, com a cura das pessoas, né? Vamos falar agora sobre o livro, né? Esse livro que já está até disponível no site da Orla, né? orlacentro.com.br. A revista está disponível para fazer download, né? Eu queria que você falasse justamente sobre esse recheio, digamos assim, né? O que tem na revista. Então, essa revista ela foi pensada na gestão passada, né, com a Nayara Lindoso, que junto com a nossa coordenadora, que ainda continua, a Eugênia Neves, a coordenadora da revista, e a nossa colaboradora Megan, pensaram em fazermos o primeiro volume, né, mas como é que surgiu a própria revista? A gente estava com um estudo sobre o seminário 8, né, de Lacan, sobre transferência, e aí, com base nesses estudos, nós nos dividimos em equipes, né, em grupos de estudos, e aí cada grupo ficou com um capítulo, não necessariamente leia-se só o capítulo, né, a gente precisa realmente ter todo um estudo do seminário, e um debate também. E aí a gente elaborou artigos, cada grupo elaborou um artigo, existem pessoas na nossa revista que elaboraram de forma individual e também em equipe, né? E dentre esses artigos, cada grupo pensou num tema, e aí a gente resolveu publicar, né? Fazer uma revista, e a gente pretende que essa revista seja anual. Atualmente, a gente também está trabalhando nos grupos e queremos, no final do ano, fazer um novo trabalho, né? A gente apresenta para todos os membros e para aqueles que simpatizam com a psicanálise e que queiram entrar também, são muito bem-vindos, tá? Não só necessariamente psicanalistas podem entrar, psicólogos podem entrar. E dentre os artigos que nós debatemos, que nós discutimos, tem a felicidade feminina, né, tão clandestina, que foi feito pela Eugênia. Nós temos o outro artigo que se chama Os Lugares do Amante e do Amado e Suas Alternâncias, um estudo sobre o texto A Metáfora do Amor, do Seminário 8 de Lacan, e aí esse texto foi feito em equipe, né, foram 5 pessoas que fizeram, o Eduardo, a Eugênia, a Lana, a Cleverlene e o Renato. Nós temos o terceiro artigo, que é Amor e Ostentação da Virtude, que o Augusto Moschel desenvolveu. Temos o quarto, que é a Transferência e a Demanda Urgente da Cura, em um mundo de hiperconsumo, né, desenvolvido por mim, pela Nayara e pelo Samuel. E nós temos o último artigo, A Morte de Antígona e o Luto Não Vivido, uma interseção entre literatura, direito e psicanálise em tempos de Covid-19, que foi desenvolvido por nossa pela membro Lana, a Lana Pessoa.
Maravilha, maravilha. Eu queria que você falasse agora, para a gente finalizar, né, sobre o lançamento, né, no dia 8 de maio, uma data representativa também, né? Sim. Esse lançamento, o lançamento vai ser dia 8 de maio, a partir das 18h30. Nós temos uma parceria com o Teatro Casumbá, tá? O local do lançamento vai ser no Teatro Casumbá, é um amplo espaço, aconchegante, nós teremos coffee break, nós teremos a atração que é do violonista o Hélio, né? E a proposta desse lançamento é que, a priori, a gente pensou num momento que a gente pudesse aconchegar a todos, né? Nós temos os alunos, nosso curso de formação todos os sábados online, e a gente teve essa ideia desse lançamento também como uma forma de aproximar todo mundo, né? E aí os alunos pudessem também participar, que eles pudessem também se verem que são importantes nessa construção também, e quem sabe poder construir outros artigos no próximo lançamento da nossa próxima revista. Então, eu convido a todos, eu aproveito o espaço para convidá-los também, a convidar a todos para que possam participar desse lançamento, que é um trabalho muito rico, muito interessante, que vai ser dia 8 de maio. Maravilha, e a gente, claro, agradece, né, e também torce para tudo dar certinho e a gente você voltar aqui, né, para a outra edição, a mais nova edição, né, no próximo ano, com certeza. Bom, acabei de conversar aqui com a Ana Carolina Silva, né, ela faz parte aí do Orla, o Centro Psicanalítico do Maranhão, que está lançando no dia 8 de maio a revista da Orla, do Centro Psicanalítico do Maranhão, que ela é psicóloga, psicanalista e também escritora. Ana Carolina Silva. Ana Carolina, muito obrigado e boa sorte lá no evento, tá? Muito obrigada, eu que agradeço pelo espaço, Adalberto. Maravilha. Bom dia! E bom dia para você que acompanhou a gente aqui, não é isso, Mayra Nogueira, com muita informação. No Jornal Rádio Universidade a gente volta amanhã com mais informações aqui. Quer ver, rever, é só ir lá no YouTube, Universidade FM 106, ou então no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Mayra Nogueira assume agora, sessão das 8, muita música boa para você. Até amanhã.